Agora, arcos que estão no terceiro quadrante, como é que eu faço? Novamente, a redução ao primeiro quadrante. Só que essa redução já é um pouco diferente. Por quê? Ó? Tá aqui, eu coloquei um exemplo, o arco de 210 graus. Seu x vai estar aqui, ou seja, bem aqui eu tenho o valor de qual razão trigonométrica? Cosseno de 210. E o seu y está aqui. O y é o valor do seno de 210. Como é que eu faço a redução ao primeiro quadrante nesse caso? Bom, a simetria aqui vai ser uma simetria assim, ó. Se eu traçar o diâmetro, eu vou ver aqui, ó. O diâmetro é o quê? Esse segmento passando pelo centro. Eu vou ter esse ponto aqui, que é o simétrico a 210. E aí, como eu vejo quanto é aqui? Como é que eu vejo o valor desse arco? Olha só. Vocês lembram da definição de ângulos opostos pelo vértice? Esse ângulo aqui, ele é igual a esse, ó. Porque eles são opostos por esse vértice. Tá vendo? Esse ponto aqui. Conseguiram observar aí que esses ângulos são iguais? Ou seja, esse arco aqui, ó, esse ângulo é o ângulo, a medida angular desse arco, não é? E esse ângulo aqui é a medida angular só desse arco aqui, ó. Observe que é uma fatia de pizza aqui, ó. Observe essa fatia de pizza aqui, ó. Viram? É uma fatia de pizza, então esse ângulo é igual a esse aqui, ó. E como é que eu faço para ver quanto é esse ângulo aqui, galera? Só esse arco aqui é quantos graus? Quem consegue me dizer? Exatamente, observe que bem aqui, ó, é o ponto que representa 180 graus. Então esse 210 ele vem quanto a mais? 30 graus a mais. Ou seja, o simétrico a 210 vai ser quem? O arco de 30 graus. Aí, o cosseno de 30 graus está aqui embaixo. E o seno aqui, ó. Aí observem que, como esses ângulos aqui são iguais, que eu marquei de azul, ó, esse ângulo aqui é igual a esse. Então eu tenho dois triângulos aqui que são iguais, ó. Esse triângulo e esse aqui, ó. Esses triângulos são iguais. Se esses triângulos são iguais, então, ó, essa medida aqui do cosseno é igual a essa aqui. E a medida do seno aqui também é igual. Só que, observe que eles não estão no mesmo lugar. Ó. Esse valor aqui do seno é igual a esse valor aqui. Só que esse está no lado de cima e esse está no lado de baixo. O que significa isso? Que eles são valores opostos. Um é positivo e o outro é negativo. O mesmo valor, só que positivo e negativo. A mesma coisa para o cosseno. Vou botar o laser aqui, ó. O cosseno do 210 está aqui. O cosseno do 30 está aqui, ó, o mesmo valor. Só que um é positivo e o outro é negativo. Então significa o seguinte, que o seno de 210 graus é o mesmo seno de 30, só que o de 210 está para baixo, então é negativo. E o cosseno de 210 graus é o mesmo cosseno de 30, só que também para a esquerda, né? Que é negativo. Deu para entender aí? Nessa aqui eu fui mais direto, porque ela é basicamente o mesmo princípio da anterior, só que agora está no terceiro quadrante. Então só muda isso. Bom, o que eu posso verificar aqui, ó? Onde estivesse esse ponto 210, galera, em qualquer lugar que ele estivesse aqui do terceiro quadrante, ó, estivesse bem aqui, ó, seria um outro ângulo. Mas o simétrico dele seria quem lá no primeiro quadrante, ó? Sempre a diferença também para 180 graus, ó. Basta então eu subtrair de 180 novamente. Então, para arcos que estão no terceiro quadrante, eu coloquei aqui o outro resumo, e é isso. Ó.
arcos que estão no terceiro quadrante. Eu vejo a diferença para 180 graus, e aí o seno é negativo e o cosseno também é negativo. Por quê? Observe que no terceiro quadrante, o x de todo ponto que está no terceiro quadrante está aqui, do lado esquerdo do eixo do plano cartesiano. E o y está aqui, do lado de baixo do plano cartesiano. O y para baixo é negativo e o x para a esquerda é negativo também. Então, para qualquer arco que está no terceiro quadrante, eu vou ter seno negativo e cosseno também negativo. Aí eu só faço a redução ao primeiro quadrante. Como? Vendo a diferença desse arco para 180 graus. Que é o que está dito aqui, Só que essa diferença já é o quê? Para mais, né? No terceiro quadrante, galera. No terceiro quadrante, os ângulos estão entre 180 e 270, não é isso? No segundo quadrante, os ângulos estão entre quanto? Entre 90 e 180, ou seja, ângulos que estão no segundo quadrante, eles têm a diferença para 180, só que para menos. E ângulos que estão no terceiro quadrante, a diferença para 180 é para mais, né? Lembra que eu vi agora há pouco o 150 graus? O 150 graus ele também é simétrico de 30 graus. Ele também é o simétrico de 30 graus. Só que 150 é 30 graus a menos e 210 é 30 graus a mais. Ou seja, o 210 é 180 mais 30. E o 150 é 180 menos 30. Certo? Então, arcos que estão no segundo quadrante são arcos que são 180 menos, vou botar aqui alfa, para dizer que é um arco do primeiro quadrante. Arcos que estão no terceiro quadrante são os arcos que são 180 mais alfa. Certo? Essa é a fórmula para os arcos simétricos. Observe aqui, o 150 é simétrico de 30 e o 210 também é simétrico de 30. O 150 é simétrico em relação a quem? Ao eixo Y. E o 210 é simétrico em relação ao centro da circunferência. Ok? Então, arcos que estão no terceiro quadrante são arcos da forma 180 mais θ, que é o arco, o valor do ângulo. Θ é o valor do ângulo no primeiro quadrante. Então, arcos que estão no terceiro quadrante são 180 mais θ. Aí ele vai ser o quê? Menos seno de θ menos cosseno de θ. Como assim? Uma aplicação prática. Qual é o valor do seno de 180 mais 30? 180 mais 30 dá quanto? 210. Quer dizer que nós estamos calculando o seno de 210. Vai ser o menos seno de 30. O cosseno de 180 mais 30 é o cosseno de 210. Ou seja, ele vai ser igual a quem? Menos cosseno de 30. Certo, galera? Estão muito calados. Um exemplinho aqui, rapidão. Me digam aí qual é o valor do seno e cosseno de 225 graus. O primeiro passo é a gente descobrir em qual quadrante está esse ângulo. Ele pertence a qual quadrante? Terceiro quadrante. Como é que eu sei o quadrante? Primeiro quadrante. Entre 0 e 90. Segundo quadrante. Entre 90 e 180. Terceiro quadrante. Entre 180 e 270. No quarto quadrante. Entre 270 e 360. Certo? Então, 225 está no terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, eu faço o quê? Vamos fazer a redução ao primeiro. Redução
ao primeiro quadrante. Basta eu fazer o quê? 225 menos 180. Quanto é 225 menos 180? 45 graus. Quer dizer que o simétrico de 225 é 45 graus, ou seja, o seno de 225 vai ser o mesmo seno de 45, só que negativo. Então vai ser quanto? Menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 225? A mesma coisa. O cosseno de 45, só que negativo. Menos raiz de 2 sobre 2. Deu para entender? Para finalizar, quarto quadrante. No quarto quadrante, é basicamente a mesma coisa. Botei aqui um exemplo de 315 graus. 315 está aqui o seu seno, o seu cosseno. Para eu fazer a redução ao primeiro quadrante, eu vejo o simétrico dele. Então, o simétrico dele lá no primeiro quadrante vai ser esse aqui. Ó. Como é que eu descubro o valor desse ponto? Vamos lá. Fazendo aqui, ó. Observe que o x desse ponto aqui, 315 graus, é o mesmo x, né? Os x deles coincidem, né? E o x representa que razão trigonométrica? Exatamente. Então, o cosseno dele é igual ao cosseno desse ângulo. E o seno? Ó, essa medida daqui para cá vai ser a mesma medida daqui para cá por eles serem simétricos, né? Ó. Ou seja, aqui é o seno desse ângulo. O seno de 315 vai ser igual, só que com o sinal negativo. Aí quem é o simétrico de 315? Vamos lá, vamos procurar aqui qual é o valor desse ângulo aí. Bom, observe aqui. Nesse caso aqui, quais são os valores que são iguais? Ó, esse valor aqui é igual a esse aqui. Vocês concordam comigo? Porque eles são simétricos, né? Ó. Significa, então, que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Por quê? Ó? Porque aqui ó, eu tenho o raio da circunferência e aqui eu também tenho o raio da circunferência. Então, esses dois ângulos aqui são iguais. Se eles são iguais, esse ângulo é a medida de qual arco? Desse aqui, ó. E esse outro ângulo é a medida desse outro arco. Então, eles são iguais. Ó. Esse ângulo aqui é esse arco aqui. Eles são iguais. Se eles são iguais, quem consegue me dizer qual é o valor? Exatamente. Ó. Se aqui é 315, de 315 até aqui, que é 360 graus, é quanto? 45. Então, quer dizer que se bem aqui é 45 graus. Ou seja, o simétrico de 315, no primeiro quadrante, é 45 graus. Então, o cosseno de 315 vai ser o mesmo cosseno de 45, não é? Ó? Eles têm o mesmo x aqui, a mesma abscissa. E o seno de 315 vai ser o quê? Ó, é o mesmo valor do seno, só que para o lado de baixo. Então, ele é menos seno de 45 graus. Ou seja, o cosseno de 315 é igual a raiz de 2 sobre 2. E o seno de 315 é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Observem agora que a simetria no quarto quadrante, eu sempre tenho que pegar em relação a uma volta completa, né? Que é 360. Ó. Por quê? O que falta para completar uma volta completa é exatamente o seu simétrico aqui no segundo quadrante. Então, para eu verificar um arco, o arco simétrico no quarto quadrante, o simétrico dos ângulos sempre é 360 menos o ângulo. Até mesmo, lembra que a gente falou da orientação da circunferência? Para cá é o sentido positivo. Para cá é o sentido negativo. Então, se eu pegar menos 45 graus, ó, quer dizer que eu estou
tirando 45 graus de uma volta completa. Então, eu pego 360 menos 45, 315. Então, no quarto quadrante, é 360 menos o valor do ângulo. Então, oi. Menos seno de 45. Não, o seno é esse aqui de baixo. Não, eles não são complementares. Ou é menos raiz de 2 sobre 2. Eu botei um 3, não foi? Agora que eu estou observando. Desculpa aí, é verdade, ó. Menos raiz de 2 sobre 2. Vai viajando. Obrigado aí. Eu acho que é a pressa que eu já tenho o terceiro ano. Então vamos lá. Redução ao primeiro quadrante quando o ângulo está no quarto quadrante. Como é que fica? Ó? Eu vejo a diferença para... Deixa eu ajeitar aqui. Copiei e esqueci de mudar. 360 graus. Eu vejo a diferença para 360. E o seno é negativo e o cosseno é positivo. Por exemplo, o arco de 330 graus. Vamos calcular aqui o seno e o cosseno do arco de 330 graus. Primeira coisa, eu vejo que ele está no quarto quadrante, não é isso? Então eu faço o quê? Subtraio de 360. Dá quanto? 30 graus. Então quer dizer que o simétrico de 330 é o 30. Logo, o seno de 330 é o seno de 30 com sinal negativo. Qual é o seno de 30? 1 sobre 2. Então fica menos 1 sobre 2. E o cosseno de 330 é o mesmo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, resumindo aqui, questão dos sinais. O seno de um ângulo vai ser positivo se esse ângulo estiver no primeiro ou no segundo quadrante. E o seno é negativo se o ângulo estiver no terceiro ou no quarto quadrante. O cosseno de um ângulo é positivo se o ângulo for do primeiro ou do quarto quadrante. E é negativo se for do segundo ou do terceiro. Pessoal, como é que eu faço para memorizar isso? Lembre o seguinte, galera, ó, o eixo X é positivo aonde? Na direita. O eixo X é negativo na esquerda. E o eixo X representa quem? O cosseno. Ou seja, o cosseno ele é positivo para a esquerda e negativo para a direita. Quais são os quadrantes que estão na esquerda? Primeiro e quarto. Quais são os quadrantes que estão na esquerda? Segundo e terceiro. O seno. Ó, o seno é positivo. O seno ele é o eixo Y. O eixo Y é positivo para onde? Para cima. Então o seno vai ser positivo para cima. Que são quais quadrantes? Primeiro e segundo. Negativo para baixo, que são quais quadrantes? Terceiro e quarto. E aí, sabendo os sinais, a gente só verifica a redução ao primeiro quadrante. Se o ângulo está no segundo quadrante, como é que eu faço a redução para o primeiro? 180 menos o ângulo. Ou, no caso, se tiver em radianos, eu faço π menos o valor do ângulo em radianos. No terceiro quadrante, como é que eu faço a redução ao primeiro quadrante? Eu pego o ângulo menos 180. Ou eu pego o ângulo em radianos menos π. E no quarto quadrante, como é que eu faço a redução? Eu pego 360 menos o ângulo. Ou 2π menos o ângulo se ele estiver em radianos. Ok, galera? Isso? Bugado aqui. Certo? Então, vocês podem... Essa parte aqui ó, é um resuminho. Né? Ó, um resuminho. Sinais de seno e cosseno. Sinais de seno e cosseno. E aqui, redução ao primeiro quadrante. Ó. Se tiver no segundo, eu subtraio de 180 ou de π, se for em radianos.
Se tiver no terceiro, eu subtraio por 180, se for em grau, por π, se for radianos. E no quarto quadrante, eu subtraio de 360 ou de 2π. Eu tinha alguns exemplos para fazer, mas o tempo não nos permite mais. Então, fica aqui a atividade, da página 39 do livro, exceto as questões 3 e 7. Ó, observem aqui, ó, exceto. Ou seja, vamos excluir as questões de número 3 e 7.